Olá! E aí, tudo bem? Olha só, citar um vídeo do YouTube num trabalho acadêmico parece um bicho de sete cabeças, não é mesmo? Muita gente fica na dúvida, se perde nas regras. Mas a verdade é que tem um método, sim. E hoje a gente vai desvendar esse processo de uma vez por todas e acabar com essa dor de cabeça. Pois é, essa pergunta já deve ter passado pela cabeça de muito estudante por aí. Dá uma frustração com umas regras que às vezes não parecem ter sido feitas para o mundo digital de hoje. Mas a boa notícia é que existe sim um caminho claro e direto para fazer isso direitinho. E é aqui que entra a solução. A gente vai simplificar tudo isso com base no guia prático do professor Marcos Freitas. Ele montou um passo a passo super claro que transforma essa complicação toda em algo bem mais simples. Com a ajuda dele, a ideia é zerar qualquer dúvida e garantir que as referências fiquem perfeitas. Ok, então vamos mergulhar isso. A ABNT, na verdade, nos dá uma fórmula bem estruturada. Pensa nela como se fosse uma receita de bolo. Se a gente seguir os ingredientes na ordem certinha, o resultado final vai ser exatamente o que a gente espera. E aqui estão os 7 ingredientes da nossa receita. A lógica é bem simples, pensa só. A gente começa com quem fez, ou seja, o autor, e o que foi feito, que é o título. Depois a gente informa onde isso foi publicado, a plataforma, e quando, a data de publicação. Para fechar, vem os detalhes técnicos, a duração, que é opcional, e o mais importante para uma fonte online, as informações de acesso. Cada pecinha dessa tem a sua função. E aqui está a fórmula toda montada. É o esqueleto da referência, sabe? A dica de ouro aqui é prestar muita atenção na pontuação, nos pontos, nas vírgulas. Vale até salvar essa imagem porque, ao memorizar essa estrutura, citar qualquer vídeo fica quase automático. Essa é a nossa base. Certo, a teoria está clara, mas e na prática? Como é que isso funciona de verdade? Vamos ver agora a fórmula em ação, aplicando essa estrutura para os tipos de vídeo mais comuns que a gente encontra por aí. Bom, vamos começar pelo cenário mais comum de todos. Um vídeo que foi criado e publicado por uma pessoa específica, um indivíduo que tem nome e sobrenome. Olha só este exemplo prático. A regra principal aqui é bem direta. Silva João. O sobrenome da pessoa vem primeiro, sempre em letras maiúsculas, e depois vem o nome. A partir daí, a estrutura segue exatamente aquela fórmula que a gente viu. Título, plataforma, data, duração e, por fim, as informações de acesso. É o padrão da ABNT para qualquer autor individual. Certo, vamos para o próximo caso. E quando o autor não é bem uma pessoa, mas sim um canal, uma empresa, uma organização? A lógica é bem parecida, só que tem um pequeno detalhe que é fundamental. E, para esse caso, o exemplo aqui já deixa tudo bem claro. Quando o autor é um canal, como o Canaltech, o nome completo dessa entidade vira o autor. E o tal detalhe fundamental é este. Esse nome deve ser escrito inteiramente em letras maiúsculas para diferenciar de um autor pessoa física, sabe? O resto da referência segue a mesma ordem de sempre. Ok, então a lista de referências lá no final do trabalho já está resolvida. Mas e no meio do texto? Como é que a gente chama essa fonte durante a escrita? Vamos ver isso agora. Basicamente, a gente tem dois caminhos. Na citação direta, a gente copia um trecho exato do vídeo, coloca entre aspas e no final bota o autor e o ano entre parênteses. Já na indireta, a gente parafraseia a ideia, ou seja, explica com as próprias palavras, mas indicando que, segundo aquele autor e naquele ano, a informação foi apresentada. E aqui está um exemplo prático de citação direta, usando aquele vídeo do Canaltech. A frase exata do vídeo está ali, entre aspas, seguida pelo nome do canal em maiúsculas e o ano de publicação. Simples, direto e certinho, de acordo com a norma. Para a gente fechar, vamos revisar os pontos mais importantes. Pensa nisso como um checklist final para garantir que nada seja esquecido na hora de formatar as referências. Vamos lá para o nosso checklist final. Primeiro, nomes de canais como autor, sempre em caixa alta para não confundir com o nome de gente. Segundo, o link ao URL, sempre entre os sinais de menor e maior. É o padrão da ABNT. Terceiro, a data de acesso é obrigatória. Sabe por quê? Porque um vídeo pode sair do ar, pode ser alterado, e essa data prova quando aquela informação foi vista. E por último, a duração. É recomendado colocar, porque ajuda quem está lendo a saber se a fonte é um vídeo curtinho ou uma palestra longa. São detalhes que fazem toda a diferença. E com isso, a gente encerra este guia prático. Fica aqui uma reflexão. Dominar as regras de hoje é fundamental, claro, mas o universo digital não para de mudar. Como será que a academia vai se adaptar às novas formas de mídia que vão surgir amanhã? É uma pergunta para a gente manter no radar. Até a próxima!